Olá, doutores e doutoras! Eu sou a Gabriela Oliveira, criadora do canal do YouTube Direito Total. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do YouTube, agora dessa playlist Contratos. A você que está ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo a este áudio, o microfone tá ali. Então você seja muito bem-vindo a essa playlist aqui, audiobook, você que está vendo o vídeo, sejam todos bem-vindos. Vamos agora estudar juntos sobre contratos, os defeitos que estão lá no nosso artigo 138 e seguintes do Código Civil. Vai ser super rápido porque são apenas, quer ver? É do 138 ao 144, são pouquíssimos artigos e a gente consegue vislumbrar aí, dissecar cada um de uma maneira simples, prática e objetiva. Fica comigo até o final desse audiobook, fica comigo até o final deste vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender. Então, sem enrolação, vamos ao que nos interessa. Quais são os defeitos do negócio jurídico? O primeiro erro que eu vou tratar aqui com vocês é do erro ou ignorância. Veja bem, erro ou ignorância. O Código Civil, o nosso legislador, ele tratou tanto o erro como a ignorância como a mesma coisa. E o que é erro? O que é uma ignorância? É você ter uma falsa percepção da realidade sobre determinado objeto, determinada coisa, matéria, enfim. Vai depender de cada caso, do que se estipulou entre as partes, daquele desígnio autônomo pactuado entre as partes. O que é o desígnio autônomo? É o próprio desejo. E isso a gente vê bastante lá no Código Penal, ok? Mas então vamos falar só de desejos para ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Afinal, o direito total é para que possamos entender as matérias de uma maneira bem fácil e que não fique nada confuso na nossa cabeça. Então, vamos ler o artigo 138 junto comigo. Você que está ouvindo esse podcast provavelmente não vai conseguir ler porque está no ônibus, suando a camisa, fedendo a CC, escutando o pessoal brigar, casal ter uma DR, o pessoal vendendo bala no trem, chocolate, enfim, eu sempre compro. É difícil resistir, gente, a caminho da faculdade, assim, tá com uma fome absurda, não dá pra resistir, mas... Vamos ler o artigo 138 aqui, o que ele fala pra nós. Então vamos lá. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Ai meu Deus, show corona. Então vamos lá. São anuláveis os negócios jurídicos. Eu estou passando para vocês o quê? O que é anulável. E quando eu estou diante de um negócio jurídico que será anulado por erro ou ignorância, eu estou falando que o meu negócio jurídico está o quê? Viciado. E quais são os vícios que podem pode ocorrer em um negócio jurídico? Erro, dolo, fraude contra credores, enfim, são vários vícios. Mas hoje nós vamos nos concentrar no erro ou ignorância. Então aqui no 138 ele fala de um erro substancial. Para começar, pessoal, o que vem a ser um erro substancial? É uma noção errada sobre o objeto. Ai, qual objeto? Calma que no final a gente vai ver um exemplo para que vocês consigam vislumbrar, ok? E se a pessoa ela soubesse desse erro, ela não contrataria. E existem três características básicas aqui em erro essencial, que é o ser. Como assim ser? Substancial, excusável e real. Substancial, eu errei sobre aquele objeto, sobre aquela determinada coisa, sobre a pessoa, sobre o objeto principal. Eu errei, eu tive uma falsa percepção. Eu achava que era uma coisa, mas tratava-se de outra. Excusável. Quando eu falo em excusável, quer dizer o quê? Eu posso desculpar qualquer outra pessoa no lugar desse fulano, faria o mesmo, entendeu? Não é uma coisa de outro mundo. Eu, se estivesse no lugar dessa pessoa, também tinha agido dessa forma. E por último, real. Real é porque efetivamente acarretou um dano para aquela pessoa que contratou. O artigo 139 do Código Civil, ele trata para nós quais são os erros substanciais. Vamos dar uma lida nele agora? Ele diz o seguinte: o erro é substancial quando
interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2º. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa, a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta modo relevante. Inciso 3º. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei por motivo único ou principal do negócio jurídico. Então eu trouxe aqui para vocês no artigo 139 quais são os erros substanciais. O artigo 138 fala pra gente, olha, se tiver erro substancial, eu posso invalidar este negócio jurídico feito. E o próprio artigo 139 fala quais são os erros substanciais. Um erro, por exemplo, quanto ao objeto principal. Por exemplo, eu achava que estava comprando um terreno com uma ótima localização. Eu só comprei porque, aquela localização era excelente para mim. Só que a localização não é boa. Eu errei sobre o objeto principal. Quando eu estou falando para vocês da qualidade do objeto, quando o inciso traz isso para nós, eu vou trazer um exemplo. Pensa comigo, se eu estivesse contratando um relógio que eu acreditasse que fosse de prata, mas na verdade ele era de aço, inoxidável, mas era aço. Então não serve para mim, porque eu estava crente que eu estava adquirindo um relógio de prata. E não. Então este é um negócio que pode ser o quê? Voilá, qual é o tema, qual é o título deste capítulo? Claro, anulável. O erro de direito, a pessoa ela erra sobre a norma, ela erra sobre a interpretação, ela não sabe as consequências ou ela imagina que as consequências seriam outras. Então assim, o erro de direito, a pessoa caga em tudo, ela não entende nada e isso acaba inviabilizando a concretude daquele negócio, porque o que? Acaba invalidando também, ok? Agora vamos ler o artigo 140 e ver o que ele trata aqui para nós. Então vamos lá. O artigo 140 fala o seguinte: o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então, pessoal, se eu contratei com uma pessoa por determinado motivo e este motivo for realmente verdadeiro, meu negócio é válido. Se eu contratei com determinada pessoa e o motivo pelo qual determinou este contrato for falso, o meu negócio é anulável. Isso é o que diz o artigo 140. Vou dar um exemplo. Uma pessoa salvou a minha vida. Uma pessoa salvou a minha vida e no final me deu um beijo de príncipe encantado. Não aconteceu. Então vamos lá. Fui salva aí, e aí eu falei assim, poxa, você salvou minha vida, muito obrigada, tô aqui meu coração. Não, coronavírus tá foda, a quarentena tá pegando real agora. Então eu fui lá e falei assim, olha, você salvou minha vida, então pega aqui pra você esse prédio que eu tenho com 300 unidades de 40 metros quadrados e você está com renda pro resto da sua vida. E aí, eu compactuo com esta pessoa porque ela salvou a minha vida. Você está vendo que o objeto deste contrato, essa doação, tem por determinação o fato super relevante de dela ter salvado a minha vida? Isso foi o que determinou o nosso contrato? Sim. Só que, mentira, essa pessoa não salvou a minha vida. Sendo assim, este contrato pode ser o quê? Anulado, porque o objeto principal, o conteúdo principal dele foi falso, motivo falso, sendo assim, é anulável. Vamos agora ler o artigo 141. O artigo 141, ele fala assim para nós: a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável, nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Por exemplo, uma pessoa faz alguma declaração na televisão, na internet, Facebook, Instagram, rádio, enfim. Ela faz alguma declaração para alguma revista. Então, o repórter, não vou generalizar,
mas algumas reportagens elas acabam tendo aí um conteúdo de quem as escreve. E pode ser que a pessoa que emanou aquela vontade, na hora que o editor, não sei como que chama, repórter, enfim, vai transcrever aquilo, acaba colocando o dedinho dele. E aí o que acontece, pessoal? Ele acabou desvirtuando a real vontade daquela pessoa. Isso também é anulável. Se ele acabou ali falando, olha, ele disse que ia fazer tal coisa, contratar tal coisa, sendo que na verdade quem emanou a vontade disse outra, poxa, esse negócio é anulável. Por quê? Porque modulou o que a pessoa efetivamente quis dizer. Foi contra a verdadeira vontade que ela emanou. Sendo assim, também é anulável, ok? Vamos para o próximo artigo. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, esse artigo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês para que fique bem claro. Esse artigo 132, ele traz mais uma hipótese de erro. Por quê? Porque se eu errar sobre a pessoa ou sobre a coisa e isso não influir no meu negócio jurídico, ou seja, não acarretar nenhum dano a nenhuma das partes, não há que se falar em anulação. Agora, se o meu erro for tamanho sobre determinada pessoa ou objeto, poxa vida, sim, eu vou anular. Quer ver um exemplo? Foi celebrado um contrato de compra e venda. Lote número 47, de esquina com a rua A e rua B. E a pessoa vai lá e pega o lote 74, inverteu um número. Só que você concorda comigo que é de esquina com a rua A com a rua B e isso está determinado? Se a pessoa chega lá e vê que o número 47 é numa rua sem saída, não é de esquina com a rua A nem com a rua B, ela vai saber que está errado. Então, as circunstâncias faz crer que, poxa, não é o 47, é o 74, porque é ele que faz esquina com a rua A e a rua B. Então, veja bem, as circunstâncias faz com que eu não erre, faz com que eu tenha percepção real. Então, não vai anular o meu negócio. Agora, se as circunstâncias não ajudaram, aí eu posso falar de anulação desse negócio jurídico que houve efetivamente um erro e prejuízo para as partes. Vamos ler o artigo 143, que é bem pequenininho. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Retificação é o que, pessoal? É a correção. Então, por exemplo, eu estou com um erro de cálculo. Eu vou anular todo esse negócio? Não, eu vou corrigir o valor. Declaro para as partes, olha, o valor não é R$1.000, é de 1.110. Então, podemos retificar, podemos alterar? Estamos todos de acordo? Aconteceu algum dano? Não, não. Então, para que eu vou anular? Então, pessoal, quando eu falo de erro sobre o valor, é um erro de peso, de medida, de quantidade. Então, isso não vai anular todo o meu negócio, tá bom? E não vai acarretar nenhum dano. Porque erro acidental não anula o negócio jurídico. Fique claro isso para vocês. Muito menos vicia o consentimento. Então agora vamos ler o último artigo aqui, que é o 144. Super fácil também. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, aqui o que está dizendo? Se eu comprei o terreno X da quadra 10, e aí, na hora de contratar, putz, não era o terreno X da quadra 10, era da quadra 11. Só que a pessoa que me vendeu fala, não, fique tranquilo, eu vou te dar o terreno X da quadra 10. Houve algum erro? Houve algum prejuízo? Não, então eu não vou anular. Do contrário, também é verdade. Se eu contratei o terreno X da quadra 10 e ele está com o terreno X da quadra 11, houve um erro, eu estou sendo prejudicada, posso anular. Pessoal, por hoje é só.
só, nós acabamos de ver o primeiro vício aqui para anular um negócio jurídico, que é o erro ou a ignorância. Vocês viram como é fácil a leitura e interpretação destes artigos? Está com mais dificuldades? Não se preocupe, me chame lá no Instagram ou vai lá no site do Direito Total, www.direitototal.com.br. Eu aplico aulas de reforço particulares e eu posso ajudar você a resolver os seus problemas, a ajudar você aí na resolução da sua prova, para que você possa atingir a sua nota e consiga passar de semestre tranquilamente. Me faça à disposição. Bem, um beijo, é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!